Em algumas partes da Bíblia, as crianças são vistas como pessoas que devem ser levadas como exemplo para que nós possamos ser humildes como elas, inocentes como elas. Mas em outras ocasiões, a Bíblia demonstra acerca das crianças como pessoas que nós devemos não nos inspirar, no sentido de que as crianças podem ser facilmente levadas de um lado para o outro. Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 11: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós percebemos que é comum a criança ser levada pela influência de outros. Mas quando chegamos à idade adulta, devemos deixar essas coisas. Na vida em comunhão, na vida em igreja, também deve ser assim. Nós devemos ser cada vez mais maduros espiritualmente nas nossas atitudes, nas nossas ações. E é o que nós podemos perceber em Efésios capítulo 4, versículo 14. O texto nos diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo está continuando a verdade que ele descreve no versículo 13 de Efésios capítulo 4, em que ele vai mencionar que os dons espirituais são para que nós cresçamos, são para que nós fiquemos cada vez mais próximos do Senhor, ganhemos em maturidade, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui no versículo 14, ele vai explicar um pouco mais sobre esses dons que nós temos, que devem ser levados para outras pessoas para que elas cresçam em maturidade. Ele vai dizer o propósito, mais um dos propósitos dos dons que nós recebemos, que outros recebem, para que não mais sejamos levados como meninos. Por mais que em algumas ocasiões a Bíblia trate como exemplo as crianças, positivamente, em outros lugares a Bíblia trata as crianças de maneira negativa, como é o caso aqui. Crianças que são levadas, meninos que são levados de um lado para o outro, conforme a onda que está acontecendo ao seu redor, as palavras que estão sendo faladas ao seu redor. Então aqui Paulo usa esse exemplo de maneira negativa, diferentemente de 1 Coríntios 13, para nos mostrar que nós devemos nos distanciar disso, pois quando crescemos, nós crescemos em maturidade. E ter essa postura infantil de ser levado por qualquer vento de doutrina para qualquer lado não é uma postura sábia, não é uma postura de maturidade. E perceba, para que nós cresçamos, precisamos exercer nossos dons, que é o que é dito anteriormente, para que nós possamos alcançar a perfeita varonilidade, a perfeita maturidade, para que nós cheguemos à maturidade. Nós precisamos exercer nossos dons de maneira bíblica, sadia e cada vez mais constante. Nós não podemos ser levados de um lado para o outro, pensando nas coisas, nas modas que aparecem, nas doutrinas que se dizem inovadoras que aparecem. A maior parte das doutrinas já foi combatida pela igreja. Nós devemos levar em consideração que nós não podemos ser levados por ventos de doutrina. Nós não podemos ser enganados por artimanha dos homens, como é descrito aqui, pela astúcia com que os homens induzem ao erro. Percebe a importância dos dons? Com os dons que nós recebemos, nós podemos fortalecer nosso irmão, para que ele não caia em heresia, para que ele não caia em erro. Nós podemos fortalecer aqueles que são levados facilmente por outros. Nossos dons são para edificação e para levar o meu irmão à maturidade. Devemos perceber essa importância dos dons. Não podemos levar os dons de maneira leviana, ou de qualquer forma. Nós devemos entender que os dons são para que nós glorifiquemos a Deus, para que nós vivamos para Deus e para que o meu irmão não caia em pecado. Percebe a grandiosidade que é estarmos exercendo nossos dons? Nós levaremos maturidade à igreja do Senhor. Nós levaremos segurança à igreja de Deus. Nós não seremos induzidos ao erro, porque nós estaremos sadios, maduros. Os irmãos mais maduros que exercem seus dons
nos ajudam, nos auxiliam para que nós não caiamos. Isso é de extrema importância para que a igreja cresça. E aqui me volto mais uma vez para você que me escuta, que não tem exercido o seu dom. Qual é a razão disso? Qual é a motivação que tem feito com que você não pratique o seu dom na igreja? Para que você não exerça seu dom e leve os irmãos a serem mais fortes na fé? Qual é a dificuldade que te impede? Será que é o medo de ser criticado? Será que é o medo de você ser levado de uma forma que você não gostaria? Lembre-se, se Deus te deu esse dom, Ele quer que você o exercite, mesmo que as circunstâncias possam parecer te levar para outro caminho. Lembre-se, precisamos exercer nossos dons espirituais para que a igreja cresça, para que a igreja seja mais madura, que não seja como uma criança que é levada de um lado para o outro, como alguém que segura a sua mão e leva a criança aonde aquela pessoa adulta quer. Não sejamos assim. Usemos nossos dons para fortalecer a igreja, para ver a igreja madura, unida, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nessas verdades? Comece a pensar e a orar ao Senhor. Senhor, quais dons eu devo exercitar? Quais os meus dons eu devo aplicar agora? O que eu devo fazer com esse dom? Aonde eu devo agir com essa tarefa que o Senhor me deu? Como eu posso agir aqui? Como eu posso agir ali? Peça direcionamento do Senhor e veja o agir de Deus em sua vida para que você aplique os dons. Que Deus te abençoe.